Nós damos graças a Deus porque estamos tendo a oportunidade de mais uma transmissão aqui ao vivo do nosso devocional diário. Todos os dias, às 20 horas, estamos aqui reunidos para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Eu espero que você tenha passado um bom dia hoje. Ontem estivemos aqui, não é verdade, para o nosso culto de adoração ao nosso Deus, na verdade, o nosso culto de oração. E hoje estamos aqui para aprendermos um pouco da palavra do Senhor. Gostaria que você entrasse, que você participasse. Gostaria de que você desse uma boa noite aí, principalmente estivesse assim, participando, vamos dizer assim, né, desse nosso devocional, interagindo conosco. A sua participação é muito importante. Isso nos encoraja bastante e nos anima a continuando. Portanto, hoje, dia 7 de maio do ano de 2020, mais uma vez, um devocional aqui do Ministério da Segunda Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto. Quem vos fala é o pastor Wagner de Barros. Nossa transmissão, lembro você que está sincronizada com também o Facebook da nossa igreja, Segunda Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto, e também todas as nossas transmissões depois vão para o nosso canal do YouTube, Segunda Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto. Muito bem, então vamos orar e depois vamos ao livro de Deuteronômio, capítulo 30. Pai, obrigado pela oportunidade. Fale aos nossos corações, derrame suas bênçãos sobre nós e que o Senhor esteja nos ajudando a sermos ouvintes, crentes e praticantes da palavra de Deus. Por favor, ó Pai, fale em cada coração, alcançando cada necessidade, ó Pai. Por favor, derrame suas bênçãos sobre cada vida, cada família, cada lar, cada casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, no nosso devocional de hoje, então, vamos ao livro de Deuteronômio, capítulo 30. Deuteronômio, capítulo de número 30. E os versículos que nós vamos ler, eles são esses aí da nossa projeção. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19 e 20. 19 e 20. Alguns outros irmãos estão comparecendo aqui, dando o seu boa noite. Já vi ali a irmã Madá, a Jana, o Felipe, Marques, Israel, e com certeza outros ainda estarão se conectando. Vamos aguardar a sua presença aí. Vamos à leitura do texto bíblico, que diz a palavra do Senhor. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam, vocês e os seus descendentes, amando ao Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida, para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, Abraão, Isaque e Jacó. É um texto muito rico, muito especial da palavra de Deus. Hoje à noite nós vamos falar sobre as duas testemunhas. As duas testemunhas. Nós já oramos, vamos diretamente àquilo que o Senhor Deus tem para os nossos corações. Testemunha. O que é uma testemunha? Testemunha é aquele que presenciou um acontecimento, um fato. A testemunha precisa ser verdadeira e ela precisa apresentar, então, um testemunho de validade que, acima de tudo, terá, algo no sentido legal. As testemunhas foram sempre muito importantes na história da humanidade. A Bíblia mesmo ensina muito sobre a importância da testemunha verdadeira e até fala sobre o pecado tão grave que comete a falsa testemunha. Hoje à noite nós vamos falar sobre as duas testemunhas.
Porque quando o Senhor Deus vem aqui e fala com Israel e dá os conselhos para Israel como deveria ser a conduta de Israel, ele é interessante que ele vem e diz assim: hoje eu ponho como testemunhas contra vocês. Eu tenho duas testemunhas contra vocês. E ele diz assim: trago como testemunhas os céus e a terra. O que o Senhor Deus estava querendo dizer aqui? O Senhor Deus, de certa forma, estava mostrando e dizendo que aquilo que ele estava ensinando para a nação de Israel, existiam provas, existiam realmente testemunhas que estariam observando tudo aquilo que Israel estava e estaria fazendo. E sabe, irmãos, a lição dessa história aqui, desse contexto, essa lição, ela não é diferente também para as nossas vidas. A verdade é que tudo aquilo que nós fazemos, existem pessoas como testemunhas. O Senhor Deus está usando uma força de expressão aqui, na verdade, mostrando céus e terra. De certa forma, ele está usando uma força de expressão mostrando assim que as pessoas estão olhando aquilo que a gente faz. Eles estão vendo aquilo que a gente realmente escolhe, a nossa maneira de agir. Será que realmente nós nos preocupamos com as testemunhas? Será que nós realmente nos preocupamos com aquilo que as pessoas estão observando nas nossas vidas? De uma maneira geral, eu creio que você e eu, nós podemos concordar que a maioria das pessoas não se importam com o seu testemunho. Por isso que a palavra testemunho, ela tem um peso muito grande, porque ela está ligada a testemunhas. As testemunhas olham o testemunho de alguém. Portanto, nessa noite nós vamos falar sobre o que Deus estava ensinando para Israel. E por que ele traz essa expressão tão forte sobre as duas testemunhas diante da nação. Eis que eu vos trago duas testemunhas. Eu trago os céus e trago a terra. Alguns até acreditam que até mesmo os seres que habitam nos lugares celestiais, nos céus de Deus, esses seres também são testemunhas de tudo aquilo que nós fazemos. Sendo assim, então, entendemos com certeza a nossa grande responsabilidade. Existem, então, e existirão sempre pessoas observando aquilo que acontece nas nossas vidas. O que, inevitavelmente, eles estão testemunhando. Vamos ver nessa noite 3 áreas bem interessantes. Fique comigo, vamos ver o que Deus tem para nós nessa noite. As 3 áreas em que sempre estão nos observando. Em primeiro lugar, nós estamos sendo observados sobre aquilo que nós escolhemos. As testemunhas, eles estão olhando as nossas escolhas. As nossas escolhas. Veja o que diz o versículo de número 19: os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra vós de que tenho proposto a vida e a morte. E ele diz aqui, né? Para que vivas. E ele diz: escolhe, pois, a vida. Em primeiro lugar, as testemunhas, elas estão vendo aquilo que nós estamos escolhendo. As nossas escolhas. Será que realmente nós escolhemos certo na nossa vida? Eu creio que muitas e muitas vezes na minha vida eu escolhi errado. Com certeza eu escolhi errado. E a lei da semeadura veio, né? Eu colhi aquilo que eu plantei. Eu creio que você poderia dizer a mesma coisa. As testemunhas estão vendo as nossas escolhas e aqui o Senhor Deus, ele vem e diz assim: olha, eu ponho diante de você a bênção e a maldição, a vida e a morte. Vocês agora escolham o que vocês querem. E eles precisariam escolher. Precisariam escolher. Eu coloquei 2 observações aqui nesse conselho que Deus dá para que eles pudessem escolher certo. Primeiro, por um motivo. Eles deveriam escolher por um motivo muito especial. O texto bíblico está falando: escolham a vida para que vivam. Então, escolher certo, acima de tudo, é sinônimo de vida.
Escolher os caminhos de Deus não apenas é escolher o céu, a eternidade, mas escolher os caminhos de Deus é viver neste mundo de maneira plena, de maneira correta, de maneira que agrada o nosso Deus Criador e, acima de tudo, o nosso Salvador. Então, nós vemos isso. Em primeiro lugar, a escolha tem que ser por um motivo. Quando nós escolhemos, nós temos que escolher o motivo, ver o motivo da nossa escolha. E o Senhor Deus vem aqui e fala: escolha entre a bênção e maldição. Escolham entre a vida e a morte, para que vivam. Então, se queremos viver, nós temos que escolher certo. Não apenas por um motivo, mas por dedução lógica. Você viu que o texto bíblico diz: escolha entre vida e morte, bênção e maldição. Seja sincero, se você tivesse essas escolhas na sua frente para escolher, estou falando sobre uma pessoa coerente, uma pessoa sábia, uma pessoa sensata. Se você tivesse isso, o que você escolheria? Se você pudesse escolher vida e morte, o que você escolheria? Se você colocasse sua família num carro e fosse escolher um caminho, vida ou morte? Se você fosse escolher as bênçãos de Deus ou as maldições, o que você escolheria? Então, as testemunhas estão observando as nossas escolhas. Eles estão olhando e observando as nossas escolhas e eles precisam entender os motivos das nossas escolhas. E se as nossas escolhas, elas têm uma dedução lógica, elas não são absurdas, não são realmente coisas inalcançáveis, sonhos totalmente desregrados e fora da vontade de Deus. Então, em primeiro lugar, as testemunhas, elas estão vendo o quê? As testemunhas estão vendo as nossas escolhas. Como estão as suas escolhas? Você tem escolhido bem? Pode ser que no seu passado você já tenha dado muitos erros, conforme diz a expressão popular, tenha dado muitas cabeçadas. Deus é o Deus dos recomeços. Daqui em diante, procure acertar, escolher certo, escolher pelo motivo certo, escolher por dedução lógica. É isso que as testemunhas estarão olhando em nós. Em primeiro lugar, as nossas escolhas. Em segundo lugar, as testemunhas estão vendo também as nossas condutas. Eles estão observando quais são as nossas condutas. O versículo 20 diz: amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, achegando-se a ele, pois ele é a tua vida. Uma outra expressão diz: pois disto depende a vida. Em segundo lugar, as testemunhas, eles estão vendo o que nós fazemos, o tipo de conduta que nós temos. E aqui existem pelo menos 3 coisas muito básicas que Deus está ensinando aqui, né, sobre como que Israel deveria agir. Qual é a conduta que eles deveriam ter? 3 coisas. Primeiro, conduta de amor a Deus. O texto bíblico diz: amando ao Senhor. Deus só queria ser amado por Israel. Deus não estava pedindo muito. Ele só queria se sentir amado. E, na verdade, ele era digno desse amor. Nós estamos falando sobre uma nação que foi liberta do Egito. E Deus estava querendo conduzi-los à terra prometida. Deus, ele quer se sentir amado. E essa deve ser a nossa conduta. As pessoas, as testemunhas precisam ver que nós amamos Deus. Não somente isso, uma conduta de amor para com Deus, mas uma conduta de atenção para com Deus. Porque o versículo 30 aqui diz, né? Amando ao Senhor, dando ouvidos à sua voz. Dando ouvidos. Não apenas, então, a nossa conduta tem que ser de amor a Deus, e você percebe que essas 3 coisas estão agregadas, uma conduta de amor a Deus, mas uma conduta de atenção a Deus. Nós estamos ouvindo a voz de Deus. E como que nós ouvimos a voz do Senhor? Nós ouvimos através da sua palavra, através da palavra de Deus. Indo aos cultos regulares da nossa igreja, se alimentando das escrituras sagradas, né? Claro, isso é muito importante, nós precisamos dar ouvidos à palavra de Deus. Essa conduta é muito importante. Muitos não estão vendo essa conduta na vida de muitos crentes.
uma conduta de atenção, de um zelo para com as Escrituras. Amor, atenção, e também o texto fala de aproximação, porque a Bíblia nos fala, né? E apegando-se a Ele, achegando-se a Ele. Então, em terceiro lugar, aqui nesse segundo ponto, a nossa conduta é qual? Eu e você, nós temos que sempre procurar nos aproximar de Deus, nos aproximar do Senhor nosso Deus. Isso é fundamental, a aproximação. E é maravilhoso ver que, apesar do período de isolamento, nós podemos nos aproximar do Senhor, amém? Nós podemos nos aproximar dele, orando, jejuando, lendo a Bíblia, nos alimentando, adorando a Deus, ouvindo cânticos e louvores, né, que agradam ao Senhor e que dão honras e glórias ao Senhor nosso Deus. Irmãos, o nosso Deus, ele é um Deus aproximável, então nós precisamos nos aproximar dele. Então, as testemunhas estão observando se nós nos aproximamos mais de Deus ou das coisas do mundo. Mas em terceiro lugar, não somente nós vemos que eles são observadores das nossas escolhas, das nossas condutas, mas eles são observadores e testemunhas dos nossos resultados. Dos nossos resultados. O final do versículo 20, do capítulo 30, diz: para que habitem na terra que o Senhor jurou a teus pais. Para que habitem na terra. Em terceiro lugar, as testemunhas, eles são observadores dos nossos resultados, daquilo que está acontecendo na nossa vida, dos frutos que estamos colhendo. E falando sobre resultados, eu vou também com você algumas coisas interessantes nesse texto. Porque qual seria o resultado que Israel colheria se fizesse tudo aquilo que Deus tinha recomendado? Amar a Deus, dar atenção para Deus, se aproximar de Deus. Qual seria o resultado? Um deles seria esse: longevidade. Deus prometeu que eles ali, né, ouvindo a voz do Senhor, a Bíblia fala: eu vou prolongar os seus dias. Mandamento com promessa. Vocês me obedecem, que vocês vão viver muito e muito tempo, entrando na terra prometida e desfrutando das bênçãos que eu prometi aos seus pais. Os resultados. Então, as testemunhas estariam sendo realmente observadores e vendo, puxa, esse Deus, ele é sério mesmo. Ele prometeu para esse povo e ele cumpriu. Mas, lamentavelmente, aquele povo não seguiu as recomendações do Senhor. Reclamaram e reclamaram tanto que toda uma geração foi peneirada no deserto durante 40 anos. Morreram lá. E uma outra geração herdou a promessa que Deus tinha dado àquela nação. Longevidade, o outro resultado era dignidade. Porque a Bíblia diz, né, para a terra que haveria, o que eu vou dar, né, o que eu prometi aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Dignidade. Qual seria o resultado de Israel? Uma nação, então, que estava presa, uma nação que eram escravos, uma nação que dependia, né, daquilo que o Egito, pela misericórdia daquela nação, poderia fazer para Israel, preso, uma vida indigna. O Senhor Deus vem, liberta a nação, e o propósito era: eu quero dar a vocês não apenas longevidade, mas eu quero dar a vocês dignidade. Irmãos, é isso que Deus quer fazer através das nossas vidas. Ele quer que o crente tenha uma vida digna. Nós não estamos falando sobre ser rico, ser milionário, mas uma vida digna. Uma vida digna qual é? É aquela vida que está dentro da vontade de Deus, está refletindo a luz de Cristo. E as pessoas, as testemunhas, sejam o céu, seja a terra, seja o vizinho, seja o filho, seja o parente, seja o irmão em Cristo, seja o colega do trabalho, seja o colega da faculdade, da escola, as pessoas olham e estejam vendo
nas nossas vidas resultados de alguém que ama Deus, obedece Deus, escuta a voz de Deus, está procurando servir ao Senhor Deus. Eu te pergunto, quais são os resultados que as testemunhas ao nosso redor estão vendo através das nossas vidas? Quais são os resultados? Você, pai, quais são os resultados que os seus filhos estão vendo na sua vida? Mãe também, esposo, esposa, quais são os resultados que um cônjuge está observando na vida do outro cônjuge dentro de um contexto geral? Resultados, quais são os resultados que a igreja está vendo na vida do seu pastor e que o pastor está vendo na vida da igreja? Resultados, quais são os resultados que o incrédulo, as pessoas sem Cristo, estão vendo na vida daquele que se diz salvo? Portanto, o Senhor Deus disse: eis que ponho diante de vocês duas testemunhas, os céus e a terra. E aqui é uma pergunta para finalizar o nosso devocional. O que será que as testemunhas estão realmente vendo em nós? Vendo em você e vendo em mim. O que eles estão vendo em nós? Nessa noite nós vimos que esses observadores estão vendo as nossas escolhas, as nossas condutas e os nossos resultados. Que Deus nos ajude. Pai, obrigado por tua palavra. Derrame suas bênçãos sobre cada lar, cada família. E que, para a tua honra e glória, possamos ser uma luz brilhando nesse mundo. Para que as testemunhas possam ver Cristo em nós. E Deus também, a tua palavra, a palavra de Deus, sendo obedecida. Pai, nos ajude, nos perdoe. Toque em cada coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, se você não é um crente em Jesus Cristo, nós estamos à disposição para ajudar você a tomar uma decisão, orar e entregar a sua vida a Cristo. Muito obrigado, você, irmão em Cristo, você, minha irmã em Cristo, alguns irmãos da nossa igreja, outros irmãos que conhecemos, mas de outras igrejas, aqui de Ribeirão Preto, de outras cidades. Muito obrigado por sua participação. Deus permitindo, amanhã, às 20 horas, de novo estaremos aqui para o nosso devocional. E agora nós terminamos com a nossa divisa, que diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Uma boa noite. Deus e você.